Muito bem, amados, vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, verso 1. Vamos nos colocar em pé mais uma vez, em reverência à leitura do texto base. Mateus capítulo 5, verso 1. É um capítulo muito conhecido, creio que todos, a maioria aqui tem esse capítulo anotado na Bíblia, riscado. As bem-aventuranças. Nós vamos ler apenas o primeiro verso. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Discípulo que é discípulo se aproxima do Mestre. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra. Podeis assentar, amados. Como eu disse, é o capítulo das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa feliz. Feliz é aquele, feliz é aquela. É uma palavra que significa feliz, de onde vem felicidade. E a meditação dessa noite, uma meditação apenas, utopia ou realidade? Felicidade é uma utopia ou é uma realidade? Há muitos que dizem, sou feliz. E nós sabemos que o final da vida, o meio de vida, não tem nada de felicidade. E há uma pergunta, inclusive ela foi título de um folheto muito antigo, da antiga Cruzada Mundial de Literatura, que era um folheto incisivo. Ele dizia, você é feliz? É uma pergunta que merece uma introspecção. Primeiro, saber o que é felicidade. E segundo, alguém nesse mundo pode ser feliz? Bem, na realidade a felicidade existe, ela não é uma utopia. Só que a felicidade não tem nada a ver com as coisas aqui terreais. Não há felicidade terrena. Aqui tudo é passageiro. Nós temos a escrita do Eclesiastes, que mostra que quem busca a felicidade aqui embaixo está dando murro no vento, correndo atrás do vento, ou então se assemelha a um tronco oco, porque o pregador diz vaidade de vaidade, tudo aqui embaixo é o quê? Vaidade. Mas a felicidade existe, então o que é felicidade? Não se pode definir felicidade sem as coisas lá de cima. Aqui embaixo nada faz o homem feliz. Tem muito rico que já meteu bala na cabeça. Tem muita gente aí com fartura, dinheiro, com nomes e grandes cargos, e acabaram com a própria vida. Então o que é felicidade? Para muitos, felicidade é viver aquilo que Caetano Veloso já cantou alguns anos atrás. É proibido proibir, quer dizer, felicidade é você fazer tudo sem restrição. Isso não é felicidade, isso é anarquia. Esse é o lema dos anarquistas. Leve vantagem em tudo, doa quem doer, pise em quem pisar. Sem preceitos e sem nada, sem lenço e sem documento. Isso é felicidade, não é felicidade. Isso é infelicidade. Isso é infelicidade. É uma geração entregue a si própria. Para outros, felicidade é aquilo que Epicúrio já falava nos tempos dos apóstolos, nos tempos de Cristo. Comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer. Quer dizer, olha, vamos aproveitar tudo, vamos... Inclusive os gnósticos tinham esse pensamento, a carne é a carne para viver, para se deleitar, a alma é outra coisa, espiritual não tem nada a ver com a vida material. Não, isso não é felicidade. Como é que uma alma desenfreada pode dizer que é feliz? Não é. Então felicidade é real e pode ser alcançada, e eu só quero meditar em 2 pontinhos. Primeiro, o versículo 1 e 2 aqui do capítulo que nós lemos, veja aí.
E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Aproximar-se de Jesus, ouvir Jesus, dar crédito a Jesus, viver o que Jesus ensina, isso é felicidade. No capítulo 5, versículos de 1 a 12, está aí Jesus dando uma série de felizes. No verso 2, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: felizes os pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que sabe que tudo que ele tiver no mundo para comprar salvação, ele não pode. Esse é um pobre de espírito. É aquele que sabe que tudo que ele tiver aqui embaixo não é possível, com toda a riqueza, com tudo, nada pode comprar salvação. Boa obra nenhuma pode comprar salvação. Esse é um pobre de espírito, porque sabe que a salvação dele depende de cima, depende do sacrifício vicário de Cristo. Esse é um pobre de espírito. Então Jesus está dizendo: esse é feliz, quando ele sabe que, foi o caso do publicano, o fariseu batia no peito, condenado, mas o publicano nem ousava levantar os olhos para cima. Esse é feliz, porque sabia que a sua salvação vinha de Cristo, não dele. Ele nem levantava os olhos para cima, porque ele tinha uma visão de quem ele era. Agora, o fariseu olhava para o publicano, mas não olhava para dentro de si. Irmão, feliz aquele que olha para dentro de si, sabe o que é. Nós já nascemos o quê? Mortos em delitos e pecados. Não prestamos. Não prestamos. O que nós temos para oferecer como salvação da nossa alma? Nada. A Bíblia fala no Salmo 49 que o homem rico, o homem que angaria fama, glória, ele morre e aí? A sua glória não o acompanha. Salmo 49. Morreram atores aí ultimamente e a glória não acompanha. Sempre estará entre nós. Estará nada, daqui a um mês todo mundo esquece, ninguém fala nada, mas o crente, o feliz, aquele que morre em Cristo, depois de morto ainda fala. Mas os outros vão embora, fica tudo aí, a glória não acompanha. Como disse Jó: no sair, no eu volto, fica tudo aí. Então, queridos, felicidade está dentro do capítulo 5, de 1 a 12, o retrato de quem são os felizes. São os macários, aqueles felizes, bem-aventurados. Então a felicidade existe, e Jesus deixou claro, nosso Senhor foi claro: não há felicidade sem o domínio dEle. Sem mim nada pode se fazer, sem mim nada. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha, irmãos, eu fui criado desde pequenininho, já falei isso aqui para a igreja. Meu pai era muito pobre, ele trabalhava no moinho, e ele tinha que, para nos sustentar, minha mãe, eu e minha irmã, ele vendia bala no cinema de noite. Então ele chegava de dia, jantava às pressas, de tarde, ia vender bala no cinema. Eu era pequenininho, e depois que eu comecei a me entender por gente, ele me levava no cinema. E eu fui criado vendo filmes muito hollywoodianos, mostrando a vida, aquela coisa bonita. No fim, aquele beijo do mocinho na mocinha, e foram felizes para sempre. Mas aquilo é Hollywood. A realidade é outra. Porém, tinha umas coisas que me marcavam. Eram os filmes, quando chegava essa época da Semana Chamada Santa, dava muito filme naquele tempo em preto e branco, sobre a paixão de Cristo, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vibrava com aquilo. E sabem de uma coisa? Eu me lembro que, mesmo as pessoas não sendo crentes naquela época, havia um respeito muito grande. Então, quando chegava aquela cena em que Judas traía Jesus e dava um beijo em Jesus, e a guarda vinha e segurava Jesus,
o pessoal no cinema dava uma baita de uma vaia, subia, que era para o Judas. E depois, então, quando o Judas se enforca, pronto, tá vendo? Aí o pessoal aplaudia. Mas hoje mudou a coisa. Hoje mudou, já é uma insensibilidade muito grande. Mas aonde eu quero chegar? Olha, irmãos, agora a tecnologia, a parte cinematográfica teve um avanço muito grande. Então, ontem, eu estava vendo um trecho do filme Jesus de Nazaré. E a gente lê a palavra de Deus e tudo, mas quando vem uma cena onde você está acostumado a ler, e aquela cena realmente está sendo fiel ao que a palavra diz, olha, toca na gente. E aquela parte, quando prendem Jesus, que levam Jesus diante de Pilatos, e tu és o rei dos judeus, tu sabe que eu tenho autoridade para te soltar. Nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se do céu não te fosse dada. E quando Caifás fala, você é Deus, é assim, eu sou o Filho de Deus, e vocês ainda verão o Filho de Deus assentado na direita com meu Pai. Então aquela turba enfurecida, e chicote em Jesus, cuspe em Jesus, meteram-lhe a coroa de espinho, açoitaram. Irmãos, e eu fiquei vendo a bênção que nós temos de ter escolhido a melhor parte. Porque quando a cruz foi erguida, ali no meio daquela crucificação dividiu-se dois tipos de gente. Um tipo que chorava pelo que Jesus passava, sabendo que aquilo que ele estava passando lá era por causa deles, era por minha causa, era por tua causa. Mas havia um outro tipo, desce da cruz, não salvou os outros, salva-te a ti mesmo. E essas coisas tocam na gente. Então ali, isso para mim é felicidade. Felicidade é que eu não estou no outro grupo, eu estou no grupo daqueles que creram. Felicidade é estar no grupo daqueles que têm esperança da vida eterna. Felicidade é estar no grupo daqueles que verão Cristo face a face. Felicidade é estar no grupo daqueles que não serão condenados ao inferno, porque tem que ter justiça. Tem que ter justiça. Então uma pessoa vem, o Cristo de Deus vem, o Deus encarnado vem para lhe salvar, para trazer um presente a esse mundo, e o mundo mete-lhe uma coroa de espinho, chicoteia, zomba, escarnece e ainda lhe mata como se fosse um assaltante. A morte dos malditos, porque a Bíblia diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Gente, tem que ter justiça. Ah, mas Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Não, Ele não manda, o homem é que se manda. O homem é que se auto-manda para o inferno. Porque para pensar, quando alguém é um perigoso na sociedade, quando essa pessoa está fazendo mal à sociedade, é um assassino, é um criminoso, é um ladrão, seja lá quem for, o que é que nós queremos? Que essa pessoa o quê? Saia do meio da sociedade, seja presa. Eu não tenho de vergonha de dizer não, em muitos casos teria que ter a pena de morte, sim, porque a pena de morte é bíblica. Ah, mas não resolve, intimida. Os ladrões reconheceram que mereciam a pena de morte. Nós estamos aqui porque nós merecemos, eles falaram. E lá no Apocalipse está escrito, quem ferir a espada seja morto, porque a espada era a arma da época. Então, quando esse tipo de gente é presa, nos dá uma sensação de justiça, foi preso. Agora imagina, uma pessoa zomba de Deus, ignora o que Cristo fez, morre e ainda quer ir para o céu. Ontem tinha um locutor lá falando a respeito desse locutor que faleceu, e ele citou uns nomes de gente que morreu no passado, colocou todo mundo no céu. Gente, não é assim. Não é assim, a Bíblia não diz que é isso. A Bíblia fala que só herdarão o céu aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Esse negócio de dizer aceita Jesus é muito fácil. Quem aceita Jesus? Ah, eu aceito. Não, aceitar Jesus não é assim não. Aceitar Jesus envolve arrependimento de pecado, ou seja, você é um pecador miserável, está perdido, vai para o inferno.
E você então tem que reconhecer: realmente eu sou um pecador, eu tenho pecado contra Deus, eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Cristo, sem Ele não tem jeito. Aí sim, aí você reconhece que é um pecador, aí Cristo vem, entra na tua vida, aí você vai para o outro lado. Você já sai daquela turba que está zombando, vai para o inferno e vem para o lado daqueles que amam a Jesus Cristo. É muito fácil colocar todo mundo no céu. Não é assim não, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala que herdarão o reino aqueles que foram lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Davi, no Salmo 16, ele fala: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Eu não tenho outro prazer além de ti. Tu és, Senhor, a minha alegria. E no Salmo 43, verso 4, ele diz: correrei para o altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Felicidade é estar no altar de Deus, felicidade é viver aqui, enfrentar os problemas da vida, sim. Enfrentar os problemas, nós não estamos livres não. Lutas, desavenças, contrariedades, enfermidades, problemas familiares, ninguém está livre. Choramos às vezes por injustiça que nos é feita, choramos por uma ingratidão, por traição, por tudo isso. Mas Jesus diz assim, Jesus nos fala: vocês serão tristes agora, mas virá o dia em que vocês se alegrarão. Queridos irmãos, há uma coisinha que a felicidade do crente traz e que não é percebida, é só por aqueles que vivem Jesus: paz. Paz. Eu posso estar atravessando um vale, mas ninguém tira a minha paz. O crente pode atravessando, seja que situação for, ele pode atravessar, mas ele tem uma coisinha lá dentro que ninguém tira, é paz. E paz não é quando tudo está bem, não. Paz é quando a tempestade vem, você tem paz. É lindo, né? O mar jogando de um lado para o outro, o barquinho vai para cá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, e Jesus dormia. Porque ele sabia que a palavra dele acalmava tudo. E os discípulos apavorados, né? Paz é isso, irmãos. Faz parte, felicidade. O que é felicidade? Eu tenho paz lá dentro. Eu sei que quando chegar a minha hora, quando chegar a nossa hora, irmãos, o Espírito do Senhor vem e nos prepara para atravessar o Jordão. É assim que eu vejo o Salmo 23. Ainda que eu vá atravessar o vale da sombra da morte, Senhor, eu sei que Tu está lá, Tu estarás lá, a Tua vara e o Teu Espírito me conduzirá. Então, queridos irmãos, isso é felicidade, que o mundo não conhece. Isso é para tapar a consciência, isso é para tapar a consciência deles. Então tem que pôr bem alto, para tapar a consciência. Isso é para tapar a consciência. Pode ver que o som até do inferno, até o som é do inferno. Já pensou estar no inferno com uma miséria dessa? As coisas de Deus são maravilhosas. Então felicidade é isso aqui, irmão. Vocês estão aqui hoje à noite. Já pensou? Quanta briga está tendo? Semana chamada Santa. Vá ver o resultado amanhã. Pega o Jornal Nacional e veja o resultado da Semana Santa nas estradas, em tantos lugares aí, veja lá. Às vezes muitos inocentes morrem por causa daqueles ímpios. Olha, Pai, estamos aqui cantando, falando de Jesus, e sabe por que somos uma minoria? O Evangelho sempre foi minoria, sempre. Jesus falou de dois caminhos, o caminho largo, ele diz o quê? Muitos entrarão por ele, muitos, maioria, caminho largo. E onde vai o caminho largo? Vai desatar onde? Onde ele vai terminar? No inferno. Muitos vão por lá. Agora ele disse, estreito, apertado é o caminho que leva aos céus, e muitos entram por ele?
poucos. Então sempre foi minoria, sempre fomos minoria. Então, queridos irmãos, felicidade é o homem que reconhece nada possuir para comprar a salvação da sua alma. Reconhece o que Deus fez dando Jesus. É muito bonito. Eu tenho lido histórias, e às vezes aparece na televisão, pessoas gratas porque alguém doou um órgão para salvar um querido, né? Nós temos aqui na igreja a Dalta, né? O quanto ela ficou agradecida a Rejaneide, porque um rim da Rejaneide ajudou a salvar a Dalta. E temos visto isso na televisão, as famílias se unem, olha, eu devo a vida, esse aqui me doou o fígado, doou um rim, doou o coração, doou isso, doou aquilo. Então une as famílias. Agora, queridos irmãos, Jesus, Deus, é uma coisa do cão mesmo, viu? É um negócio do cão. Vai ver onde vai terminar essa paixão. Mas é isso, gente. Jesus doou Jesus Cristo. Deus doou Jesus Cristo para nós. Então qual é a nossa gratidão em volta? Em troco, olha aqui, quer coisa maior que essa? Felicidade maior que essa? Nós temos Cristo. Não estamos lá, nós podíamos estar nesse carro aí, essa mocidade, nós podíamos estar num carro desse aí, com esse som maluco por aí, tentando aplacar a nossa consciência. Ou então feito uns malucos atrás do trio elétrico aqui, como diz aí no trio elétrico, só não vai atrás do trio elétrico quem já morreu. Realmente, quem morreu para o mundo não vai não. Quem morreu para o mundo não vai não. Então, queridos, felicidade é chegar para perto de Jesus, ouvi-lo, acatá-lo, aceitá-lo e viver para Ele, gastar a nossa vida para Ele. Isso é felicidade, é ser herdeiro da pátria celestial. E terminando, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, falar sobre eternidade hoje, céu, vida futura, reinar com Jesus Cristo num lugar onde não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, isso para o intelectual de hoje, para esse mundo maluco aí caído, dominado por Satanás, enceguecido pelas trevas, vão chamar, vocês são loucos. Sim, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, toda a intelectualidade dos homens. Eu não sei, há alguns anos atrás me chocou aquilo, eu devo ter guardado essa revista. Há pouco tempo faleceu um ator da Globo aí, um global, e eu tenho uma entrevista dele numa revista, essas revistas de celebridades, e perguntaram para ele, uma pergunta foi mais ou menos assim, já tem alguns anos: o que você acha do céu? Ele respondeu: o céu deve ser chato, todo mundo cantando de branco, deve ser muito chato ficar lá. Eu quero ir para o inferno, porque no inferno eu vou encontrar meus amigos e vou tomar um chopinho gelado. Sei lá que chopp gelado ele está tomando lá agora. Auge da fama. Felicidade é isso? Isso é felicidade? Gente, felicidade é saber: Jesus Cristo me comprou, não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. Apesar das minhas falhas, dos meus pecados, Ele me lavou, Ele me garante
a vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 2, ainda no verso 9, está escrito: as coisas que o olho não viu. Olha só, isso é para você, meu querido irmão, para mim, olha que bênção. As coisas que o olho não viu, não dá para ver, porque senão não vai entender. Nem o Paulo, até o Paulo que viu um pedacinho, não sabia nem explicar o que viu. Até o que ele viu, ele não sabia nem explicar, então ele usou logo uma palavra inefável. Olha só, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu. E o Paulo diz, olha, o que eu vi e o que eu ouvi, não me é permitido relatar ao humano, ao mortal, porque ele não tinha como relatar, não dá para relatar. Nós não íamos entender, então ele dizia, eu ouvi e vi coisas inefáveis, quer dizer, olha, é muito lindo, 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 a última potência. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, porque não dá para entender, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Quer felicidade maior que isso, meu irmão? Isso é felicidade. Uma vez alguém dessa igreja nos acusou aqui, um profissional, até um excelente profissional, mas ele mandou dizer, a primeira igreja prepara os crentes para morrer. Aí vieram me falar, pastor, o doutor fulano tal, diz que a igreja prepara os crentes para morrer. Eu falei, é verdade, porque quem está preparado para morrer, está preparado para viver, está preparado para viver. Querem coisa melhor? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ora, é claro que Deus colocou a eternidade no nosso coração. A morte, na nossa humanidade, ela nos amedronta. Como é que eu vou atravessar? E nem é tanto a morte, mas é o fato, como é que eu vou passar por ela, em cima de uma cama, dando trabalho para a família, tudo isso nos preocupa. Mas por outro lado, eu tenho que entender que Deus, nessa hora, é que nós vamos entender Hebreus capítulo 11, vem uma força do alto, que nós tiramos força da fraqueza, e não virá sobre os filhos de Deus coisas que eles não possam suportar, está escrito, não virá sobre vós algo que vós não podeis suportar, porque em vindo o que tiver que vier, que tiver que chegar, o Senhor nos dará força e estará conosco ali, nos ajudando a atravessar, seja qual for o vale. Isso é felicidade, irmãos, isso é felicidade. Aquela mulher aqui na igreja, não é? Alguns anos atrás, que ainda bastante anos atrás, mandou chamar o pastor e o Samuel Barreto era seminarista da igreja. Aí o pastor Gerson chegou lá com o seminarista, com o Samuel Barreto, então seminarista. A mulher estava já nos estertores da morte. Aí ela pediu para o pastor cantar o hino Eu Avisto uma Terra Feliz, é o 509, né? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sem morar. Aí daqui a pouco a mulher disse, minha neta, chamou a neta, vai chamar os vizinhos aí, para eles verem como é que um crente morre. A netinha foi chamar a vizinhança chegou, e ela disse, crente morre assim, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, pelo sangue de Cristo. Agora, negar isso, gente, se aqui nós fazemos separação, depois da morte tem que ter uma separação também. É uma questão de amor e justiça. Amor àqueles que se arrependeram dos seus pecados, reconhecem que precisam de um Salvador para entrar no céu, porque lá não entra pecado. Como é que você que é pecador e eu sou pecador vamos entrar lá? Não entra, não vamos entrar. Mas é Jesus Cristo quem nos coloca lá, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro. É o sangue dele, correu para nos outorgar essa cidadania que Paulo fala da pátria celestial. Então nós vamos entrar lá por causa dele. E aí, isso é amor para com aqueles que o receberam, e tem que ter justiça para com aqueles que brincaram. E na cruz a coisa ficou bem clara, né? Ao passo que um malfeitor disse, lembra-te de mim. Jesus disse o que para ele? Hoje
hoje tu estarás comigo lá. E o outro, tu não és o Filho de Deus? Desce da cruz e salva nós também. Esse daí está até agora, por que eu não fiz o que o outro fez? Até agora está lá. Vocês estão vendo o apelo do mundo, né? Água, 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 água é o grande desafio do século 21. A Bíblia diz que no inferno não tem água. Começa já a pensar nesse lugar assim, no inferno não tem água. Porque o rico disse lá do inferno, pai Abraão, manda Lázaro com a ponta do dedo molhar minha boca, porque eu não aguento esse lugar de tormento. Então no inferno não tem água. E tem mais uma coisa do inferno, coisa terrível. No inferno se tem uma visão da glória lá de cima, e quem está lá em cima não tem nenhuma visão do que é aquela miséria lá embaixo. Mas quem está embaixo vê, oh meu Deus, o que eu perdi. Porque ele de lá de baixo viu o Senhor, manda um anjo, alguém avisar meus irmãos para não vir para esse lugar não, que isso aqui é um lugar de tormento. Queridos, nós somos felizes, não pelos fatos materiais, pela vida não, nós somos felizes porque temos Jesus. Ele é a nossa felicidade, Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso tudo. Tire Jesus e veja o que será a sua vida. O que será? Ontem nesse Ceasa aí eu fiquei com pena. O homem vinha na minha direção, todo vai para cá, vem para lá. Aí parou, falou umas bobagens lá para as pessoas. Daqui a pouco, quando eu voltei, eu vi aquele homem caído. Sabe como é que é o chão do Ceasa, né? Aquelas águas correndo. O homem caído com a boca, o rosto ali. Eu disse, oh meu Deus, esse é o preço do pecado. E ainda depois disso vem o pior. Eu quase peguei no pé daquele homem para tirar do meio do caminho. Só não peguei porque ali não tinha ninguém para me ajudar. E se eu pegasse o pé e jogasse na banca, a mulher da banca ia reclamar, que eu ia colocar bem exatamente onde chegavam os fregueses. Aí quando disso, chegou alguém de lá, jogou um balde d'água no homem, o homem levantou, já estava todo com o rosto sujo. Quem vai no Ceasa sabe como é que é aquilo, é uma imundícia ali no chão, né, com água. Aí eu disse, é o pecado faz isso, o diabo faz isso com o ser humano, o diabo odeia o homem, o diabo quer o homem no inferno, o diabo diz assim, eu não vou cair sozinho não. Sabe por que ele odeia o homem? Porque simplesmente o homem foi criado à imagem e semelhança do Deus Santo. Então, queridos irmãos, nós somos felizes. E se há aqui alguém nessa noite que ainda não teve o encontro com Jesus, hoje é o dia, por favor. Não existe coisa melhor do que ser um crente em Jesus, que ama Jesus, um crente que segue Jesus, que se arrepende dos seus pecados, nasceu de novo, uma nova vida. Isso é ser feliz. Esse mundo não tem nada para dar não, nada para dar, nada. O que tem? Essas celebridades do inútil. Tem uma apresentadora muito famosa aí, pergunta, ela disse que era muito feliz, eu sou feliz. Aí eu já perdi nos dedos a conta de quantas vezes essa mulher casou. Eu tinha parado no 5º casamento, agora não sei. Eu já tinha contado até os 5, agora não sei, já deve estar no 8º. Felicidade é isso? Toda remendada, esticada. Isso não é felicidade. A outra famosa, grande atriz de novela, um dos seus maridos ou se matou, ou amanheceu morto, e é esse pessoal que dá as normas de como se vive feliz. As celebridades do inútil e da infelicidade. Felicidade é, o Senhor é o meu pastor, Jesus Cristo nunca me desamparará, o Senhor é a minha esperança. Isso é felicidade. O Senhor é o remidor, é o cordeiro que foi sacrificado no meu lugar. Nessa noite nós fazemos esse convite, querido amigo, que você está aqui, não sei se todos aqui são crentes,
Mas se tiver aqui alguma pessoa que não é crente, por favor, hoje faça essa decisão. Reconheça, você é um pecador, está perdido, é candidato ao inferno. Mas se você reconhecer que é um pecador e crer que Jesus pode te salvar, porque Ele é o Deus encarnado que veio morrer para isso, tu estarás salvo, mano. Por incrível que pareça, assim como eu, por incrível que pareça, estou salvo, por causa da graça. Graça, quão maravilhosa a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta sem fim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. Glória seja dada a Jesus Cristo, o Rei da glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu só vou fazer um pequeno convite. Peço à igreja que curve as cabeças. Não sei se todos que aqui estão já tiveram um encontro com Jesus, reconheceram que são pecadores e que nessa noite gostariam de entregar seu coração a Jesus. Se há aqui alguém nessa noite, se há aqui alguma pessoa que ainda não tem certeza da salvação da sua alma, e lá dentro do seu coração está dizendo: Jesus, salva-me, eu reconheço que eu sou um pecador, e você é mesmo, eu sou também, só que eu já fui lavado pelo sangue. E você? Lavado pelo sangue é uma mudança de vida que o Espírito Santo opera. Então, se há aqui alguma pessoa nessa noite que quer colocar o seu coração diante de Jesus e entregar para Ele, faça apenas um sinal com a mão, eu vou orar por você, sem citar nome. Onde você estiver, há aqui alguém, levante a sua mão, enquanto a igreja está orando. Deus abençoe lá atrás, pode abaixar. Há mais alguém? Há mais alguém? Enquanto a igreja está orando, há mais alguém? Há alguém aqui que já foi membro desta igreja ou de uma outra igreja e que nessa noite gostaria de se reconciliar com Deus e com a igreja? Levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe o pequenino aqui. Deus te abençoe, viu, filhinho? Há mais alguém? Nós não vamos nos alongar. Terminando o culto, eu estarei lá na frente. Essa pessoa que levantou a mão, ou outros que não levantaram a mão, até por uma questão de timidez, pode falar comigo ali na porta: pastor, eu levantei minha mão, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. Pode falar comigo, eu estarei ali na hora de terminar o culto. Me procure, fale comigo. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor os momentos que passamos aqui. Agradecemos por Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Agradecemos, ó Pai, estávamos mortos em delitos e pecados, perdidos, não tínhamos como ser salvos, mas aprove o Senhor, na plenitude dos tempos, enviar o Teu Filho amado, o qual foi crucificado no nosso lugar. Ó Senhor, dá-nos um espírito de gratidão, que sempre nas nossas orações possamos agradecer a vinda desse Cordeiro maravilhoso, que se deu por nós, subiu ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Obrigado, dá-nos uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.